Isso, vão chegando. Glória a Deus. Olá, olá. É que esse tema ele é um pouquinho mais extenso mesmo. E aí, às vezes, não cabe no tempo. Isso, vão chegando. Isso, glória a Deus. Vou esperar mais um pouquinho, você chegando. E eu vou continuar do conselho que eu tava falando, né? Esse tema é um pouquinho extenso, mas a gente precisa ter atenção nesses pontos. Porque são importantes. Vou dar mais um tempinho pro pessoal entrando. Bom, vamos lá. Dizia eu sobre o conselho, né, gente? Então, a gente precisa ter atenção se aquela pessoa falava de casamento, ela tem uma estrutura para te dar o conselho que você precisa. Aí você recebe o conselho da pessoa, você vai olhar a vida dela, toda desestruturada, a família toda desestruturada. Que condição que essa pessoa tem de te dar um conselho bom, gente? Preste atenção nessas coisas, é um termo muito básico, daí você começa, né? Em relação à vida financeira, aí você quer um conselho financeiro, né? Para a vida financeira. Aí você pergunta a pessoa, você escolhe uma pessoa para te dar uma orientação financeira. Mas você vai olhar para a vida financeira da pessoa toda desequilibrada, desestruturada. Então, antes, gente, começa a prestar atenção. Sabe? Cuidado com aquilo que você escuta de direcionamento para sua vida, porque a gente vai pautando nossos dias com aquilo que a gente escuta. A gente todo tempo é influenciado. A gente é influenciado pelas coisas, a gente é influenciado por pessoas. Então tenha cuidado com aquilo que você tem ouvido e você tem feito disso lei para nortear a sua vida. O segredo para que você possa viver bem e viver feliz é a palavra de Deus. Aqui é a verdade que muda tudo. É a palavra da verdade que cura a dor. É a palavra da verdade que é capaz de sarar feridas de palavras ditas errado para você. É a palavra da verdade capaz de restaurar, sabe? É a palavra de Deus que é capaz de fazer você reacreditar no seu potencial. Talvez hoje você tenha se sentido sem valor porque alguém falou para você isso. E aí você parou para você ver sua vida e você viu que alguma coisa ou outra tá fora do lugar e você juntou os pontinhos do seu jeito e você achou realmente... Eu mereço tudo isso que está acontecendo porque eu sou isso, aquilo. Então, gente, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente fala, mas a gente também precisa aprender, né, da onde a gente tem escutado aquilo que norteia a nossa vida. As palavras, elas cortam a nossa alma, mas depende da finalidade pela qual ela é usada, porque por meio da palavra o Senhor criou o céu e a terra. Faça-se, não foi? Foi por meio da palavra, uma palavra bem empregada, mas por meio da palavra o pecado também entrou no mundo. Então a gente precisa ter muita atenção com isso, muita atenção com isso. Para fechar, eu quero convidar você a pegar a Bíblia no livro de Provérbios 15. Provérbios 15. Versículos do 1 ao 4, tá bom? 15 do 1 ao 4 fala assim, olha comigo. Uma resposta branda aplaca o furor. Uma palavra dura excita a cólera. A língua dos sábios ornamenta a ciência. E a boca dos imbecis transborda loucura. Em todo lugar estão os olhos do Senhor, observando os maus e os bons. A língua sã é uma árvore de vida e a língua perversa corta o coração. E aí a gente precisa ver, né? Qual tipo de boca a gente precisa ter? Que tipo de palavra a gente precisa executar? E com tudo isso também entregar ao Senhor tudo aquilo que a gente escuta, né? Tudo aquilo que nos fere por meio de palavras. Tudo aquilo que nos machuca por meio de palavras. Todo o impacto que a gente traz na nossa história por meio de palavras. E é muito triste isso, porque quando a gente não entende o que diz a profundidade da palavra do Senhor a nosso respeito, a gente vai vivendo uma vida de enganos, sabe? E é como eu disse, que eu vivi uma vida de palavras de rejeição, e aí você vai procurando se sustentar em pessoas, porque aquela palavra ela foi tão forte sobre a minha vida que eu realmente achei, ninguém pode me amar, e aí você vai procurando, quando a verdade estava tão perto de mim, era Deus.
Só ele podia preencher o vazio daquela marca. Não é, gente, a gente tem que ter claro uma coisa. Não é o que dizem sobre você que determina quem é você. É o que Deus fala a teu respeito. Entendeu? Não é os irmãozinhos da igreja que te catuca, que te rotula, que sabe, que querem arrumar confusão com você, que determina quem é você. É Deus que sabe pelo que ele te chamou. Ainda que você se ache o pior dos piores, como eu falei, Deus tem preferência pelos improváveis. É isso que a gente tem que começar a olhar. Independente das circunstâncias, se as pessoas falarem que você é fracassado, talvez porque você tenha 1, 2, 3 sonhos que não deu certo. Se você vai pegar histórias de grandes empresas, você vai ver quantas vezes as pessoas fracassaram antes de dar certo. Isso não é determinante sobre você. É Deus que determina as coisas, é a palavra dele, a palavra de vida, a palavra de verdade, que determina como vai ser seu hoje e como vai ser seu amanhã. Não é o que as palavras lançam sobre você. As palavras só vai ter impacto sobre a sua vida, as palavras que as pessoas lançam, quando você der ouvidos a ela. Quando você começar a alimentar essas coisas dentro de você. Aí sim vai te fazer mal. Sabe? Mas quando você ignora, como ali a árvore, Adão e Eva, a árvore estava sempre ali, eles passavam por ela, nunca teve nenhum problema, até o dia da palavra. Então, quando você ignora, continua a vida e vai ouvindo o que ele fala de você, porque a palavra de Deus é a que revitaliza, né? E a palavra do Senhor, gente, eu anotei aqui, ela restaura a nossa santidade. Isso é importante, porque como eu falei, as pessoas nos rotulam pelos nossos pecados do passado. Mas não é você que adulterava? Não é você que era fofoqueira? Não é você que roubava? Não é você o assassino? Não é você o isso? Não é você o aquilo? Não é assim? Mas a palavra do Senhor restaura a nossa santidade. Ele nos toma pela mão e nos chama. E não importa o que as pessoas falam. Você precisa saber aquilo que Deus fez em você. Entendeu? Isso é suficiente. Aquilo que Deus fez em você. A palavra do Senhor restaura a nossa vida. Quando a gente não tem mais vida em nós, quando a tristeza ela é maior do que nós, quando a gente já não consegue mais sorrir, é na palavra de Deus que a gente encontra forças para continuar a nossa caminhada. É em Deus, é em Deus. É a palavra de Deus que nos traz vida. Porque Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. É a palavra de Deus que restaura a nossa confiança. E quando eu falo confiança, gente, eu falo confiança em nós. Porque, às vezes, você não tem confiança em você mesmo. E isso é triste. Porque a gente, às vezes, está muito preocupado sobre as palavras que as pessoas falam sobre a gente. E a gente não parou para pensar nas palavras que eu falo sobre mim também. E, às vezes, a gente não tem confiança sobre a nossa vida. Porque... será que eu vou fazer? Será que eu posso? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E a palavra do Senhor é aquela que nos encoraja, nos faz confiantes para avançar. E aí a gente precisa parar de olhar a nossa palavra e olhar a palavra da verdade, a palavra de Deus. A palavra do Senhor é aquela que restaura a nossa alegria. Quando a gente não tem mais sorrisos para sorrir. Quando você só tem dor na sua alma. Quando todo mundo ao seu redor não consegue fazer você sorrir, porque você bota até uma máscara para as pessoas não perceberem a sua dor. Mas é a palavra do Senhor que faz você sorrir, porque a palavra dele é vida. E é vida em abundância. E é essa palavra que a gente precisa mergulhar. A palavra do Senhor é aquela que nos dá direção. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É aquilo que eu falei, cuidado com os conselhos. Cuidado de onde você tem direcionado sua vida. É a palavra do Senhor que vai dirigir os nossos passos da melhor forma. A palavra de Deus. A palavra do Senhor nos dá proteção. Tem um salmo que eu gosto muito, eu esqueci o número dele, que fala, né? Eu olho para os montes, eu olho para o alto, e de onde vem o meu socorro? Meu socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra. Gente, quantas vezes que eu me senti desprotegida em meio a tantas circunstâncias da minha vida, que essa palavra, ela foi força para mim continuar. Me vinha no coração e era como assim, eu sentia mesmo Deus falando, eu sou o seu socorro. A palavra do Senhor, ela tem um impacto forte sobre a nossa alma. Né? A palavra do Senhor restaura a nossa fé.
E a gente precisa, com tudo, amados, com tudo isso, entender que é a palavra de Deus que determina a nossa vida. Obrigada, Salmo 20, muito obrigada. É a palavra de Deus que... 120, é a palavra de Deus que determina a nossa vida. É a palavra de Deus que determina nossos passos, porque geralmente, gente, aquilo que Deus semeia dentro da nossa alma são coisas improváveis, aos olhos humanos difíceis. E talvez as pessoas ao seu redor não vão acreditar em muitas coisas, né? Eu sou a fundadora da Missão Tocando o Céu, para quem não conhece, né? Quem não sabia. E a missão nasceu num tempo totalmente adverso, né? Enfim. E a gente escuta muitas coisas que não vai dar certo. Como é que vai se dar isso e tal? Se eu parasse o meu ouvido para escutar as palavras das pessoas que falaram tantas coisas para mim, a gente não estaria aqui hoje. Graças a Deus eu ouvi a Ele. E é isso que eu tô falando para você. Nos seus sonhos, escute a Deus. Nos seus projetos, ouça a Deus. E, gente, na hora que Deus falava comigo, eu não via nada. Eu não enxergava nada, sabe? Não existia nada. Era um monte de vazio. Mas Ele estava falando e eu precisava confiar, porque a palavra dele é vida para mim. E ainda que eu não estivesse vendo, eu acreditei. E hoje a gente pode desfrutar porque eu acreditei na palavra dele. Então você hoje, meu querido, ainda que você não veja, mas se ele está falando para você, creia. Não importa as circunstâncias que as pessoas falem. Não importa o que o outro fale. Apenas creia. Creia que ele pode. Se policie, amado. Que essa live de hoje, ela seja para nós um grande ensinamento de que a gente precisa se policiar com aquilo que a gente fala. De entender os reflexos de onde vem tantas coisas. Tristezas, mágoas, indiferenças. Onde vem tudo isso. E a partir de hoje, começar a acreditar na palavra de Deus e viver. E esqueça o que as pessoas falam sobre você, gente. Esqueça. Creia nele. Esqueça o outro, entendeu? Se for palavras que... mas eu sou uma pessoa crítica, a minha crítica é construtiva. Se for uma crítica pra poder você denigrir o outro, sua crítica não é construtiva coisa nenhuma, é ofensiva. Você tá entendendo? Então você esquece e começa a olhar pra dentro de você e você vai encontrar Deus te encorajando e Deus falando palavras lindas ao seu respeito. Amém? Deu pra vocês entenderem o recado? As palavras cortam, as palavras machucam. A gente precisa saber direcionar bem a nossa boca, a nossa palavra, o nosso jeito de lidar com os filhos, com as pessoas que convivem conosco. Cuidado com o que você pede conselhos e se baseia sempre naquilo que Deus fala sobre você. Essa precisa ser a sua verdade. Tem uma música... Vou beber uma água, gente. A gente fala assim direto, uma sede. Tem uma música. E eu tava ali montando, né, esse estudo pra gente falar hoje. E me veio no coração e eu vou cantar sem instrumento mesmo, tá? Só pra vocês entenderem o que é isso, tudo isso que a gente falou aqui hoje. Escuta, ela fala assim, ó. Na tua palavra sei que posso confiar. Quando eu precisar de direção, nela estou seguro e sei que podes me abrigar. Quando eu precisar de proteção, teu socorro sempre a me guiar. Toda vez que eu a te clamar. Olha esse pedaço. Mas se no deserto eu não ouvir a sua voz, eu me lembrarei das palavras que o Senhor já me falou. Está escrito, sou mais que vencedor. Está escrito, Deus ao meu lado está escrito, Ele me ama e que jamais me deixará. Está escrito, Deus é o meu provedor. Está escrito, nada me faltará. Está
Entendeu, amados? A partir de hoje, se baseia na palavra do Senhor. Está escrito. Está escrito que Ele é o seu provedor, que Ele é seu ajudador, que Ele te ama, que nada vai te faltar. Não é palavra de derrota que vai determinar a sua vida, não, querido. Se baseia no que está escrito. Amém? Ele é o Senhor que conduz a nossa vida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, querido, pela sua vida, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, pelo seu sim, pela sua abertura de coração. Lembra-se sempre das palavras que o Senhor fala para você. Você é precioso, você é amado, você é eleito, você é escolhido, você foi sonhado. Não importa o que falem contra, Ele é Deus que determina as coisas sobre a sua vida. Amém? Gente, na semana que vem, a gente vai falar no sábado sobre confissão. Confissão da alma. E quando a gente fala confissão, não é confissão que a gente confessa só com o padre, não, com o sacerdote, não. É a nossa confissão de expor a nossa verdade da nossa alma. Então vai ser um tema bacana. Convido outras pessoas para estar com a gente. Sábado, 8 horas aqui no Instagram. Vamos continuar a série Segredos da Alma, tá bom? Fiquem com Deus, beijo grande. Até a próxima. Lembra do que tá escrito. Tchau, tchau.